Muitos não entendem isso, né? Acham que nasceram bons. Não, nós nascemos em pecado. A partir do pecado de Adão, e ele como nosso representante, nós já nascemos em pecado, herdamos esse pecado. A prova disso é que não conseguimos viver perfeitamente nesse mundo. Não conseguimos cumprir a lei de Deus perfeitamente. Constantemente pecamos, porque esse pecado já está enraizado em nós desde nosso nascimento, faz parte da nossa natureza hoje, né? Nós temos essa natureza pecaminosa em nós, que nos leva a pecar contra Deus, né? E ele vai dizer de fato, como eu falei, no Salmo 51, e eu queria falar mais especificamente agora, no verso 5, que diz assim: eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu a minha mãe. Ou seja, então não há bondade da nossa parte. De fato, toda bondade vem de Deus. Não há como nos salvar, porque nós estamos completamente afastados de Deus. Não temos boas obras, porque somos completamente depravados. Na verdade, a palavra fala, né, como eu falei lá no início, que somos inimigos de Deus. Então, como por nós mesmos iremos conseguir cumprir perfeitamente a lei de Deus se estamos completamente afastados dele? Como diz aqui no verso 23, né? Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, né? Então, somente por meio da graça, mediante a fé, assim como vai falar lá em Efésios 2, 8 e 9, né? Pois pela graça sois salvos por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, né? Não por obras, para que ninguém se glorie. Ou seja, é pela graça, mediante a fé, né? Não por obras. Então, mostra que, de fato, é Cristo, é Ele que tem que nos salvar, porque nós estamos como mortos. Nós não conseguimos nos salvar, porque somos mortos em nossos delitos e pecados. É como Lázaro, né, Felipe? Aquela passagem de Lázaro, né? Muitos usam esse episódio como exemplo. Ele estava morto, lá no sepulcro, já apodrecendo. Assim somos nós em nossa extrema pecaminosidade, né? Nós estamos mortos em nossos delitos e pecados, assim como Lázaro estava lá na tumba. E como ele iria se reviver, ressuscitar? Ele não conseguia fazer isso. Então ele precisava que Cristo viesse e o chamasse lá de fora, né? Para que ele viesse à vida. Assim somos nós. Estamos perdidos no nosso pecado, estamos completamente depravados. E aí, quando Cristo nos chama pela sua graça e nos dá fé, né? Até porque a fé é dada por ele, ou seja, mostrando que não há nada que vem de nós. A palavra fala, né, que Filipenses 2,13, que é ele quem nos dá tanto querer e o realizar e o efetuar, mostrando que de fato tudo vem de Deus, não tem nada de nós. Por isso é importante entendermos a nossa extrema pecaminosidade, por isso é importante entendermos que é tudo por Cristo, é tudo por meio de Cristo, e é Ele quem faz isso e não nós. E é interessante ressaltar que nessa parte, quando a gente fala, pois todos pecaram, o próprio autor, ele vai falar que, aqui, no caso, Paul Washer, ele começa falando que nós erramos o alvo. Todos nós erramos o alvo. E assim, na verdade, esse erro devido ao pecado humano, devido à sua queda, o homem caiu e não conseguiu permanecer na vontade de Deus. Certamente, isso trouxe o afastamento do homem de Deus. E com isso, na verdade, agora o homem está diante de um abismo, né? Onde ele não pode, de maneira nenhuma, voltar a se reconciliar com Deus, senão por meio desse evangelho, dessas boas novas que é o próprio Cristo. Como assim bem o Rogério falou? A pergunta que a gente deve fazer é entender o seguinte: se todos pecaram, como eu e você temos a condição de nos voltar para Deus sozinhos? Se há um abismo devido ao pecado do homem diante de Deus, como que o homem sozinho pode se reconciliar com Deus? É impossível isso. Há um abismo, você não consegue ir até Deus. Existe alguém, somente uma pessoa que pode quebrar esse abismo, encurtar esse abismo, para que você volte a ter comunhão com Deus. É essa parte importante do evangelho que não tem sido pregado, Rogério. Porque as pessoas acham que eu estou sem Deus, sem caminhar, mas Ele está aqui no meu coração. Não é assim, não é assim. Porque Deus não quer uma vida com a sua criação num afastamento. Ele quer uma vida com a sua criação, com a sua criatura e com seus eleitos e chamados por Ele, uma vida de comunhão, uma vida de proximidade. E para isso, eu e você só podemos voltar a ter comunhão com Deus por meio das boas novas do Evangelho. E aí, eu e você precisamos pensar: se todos pecaram, como que eu somente para minha própria vontade, meu próprio entendimento, meu próprio jeito de ser, como é que eu posso chegar até Deus? Como é que eu vou para o fim da minha vida dizer que estou vivendo num paraíso? Ao morrer,
dizer para mim mesmo que estou com Deus, se eu estou afastado dele devido à minha vida que não condiz com a sua vontade, que não condiz com a sua palavra? É uma reflexão a se fazer, porque o verdadeiro evangelho, ele confronta dessa forma, como estamos falando aqui, porque é o próprio texto bíblico que fala. E o texto bíblico não é um texto escrito por homem somente, é a própria palavra de Deus. E esse evangelho que confronta é esse evangelho que não tem sido pregado, não tem sido explicado.